Fala pessoal, estou aqui em Midland, Texas, com meu irmão Bruno Bastos e a campeã brasileira Cássia Moura. Eu estava falando com o Bruno aqui, que foi muito legal. Vim aqui para fazer um seminário, a gente está chegando no Mundial agora adulto, e normalmente eu venho aqui uma vez por ano para fazer a parte mental. E há 2 anos atrás eu estava aqui para fazer o seminário e foi quando eu conheci a Cássia, né? 2 anos atrás, no Mundial de Azul, aí eu fui testemunha de ver ela sendo campeã na faixa azul e agora voltando para de preta 2 anos depois. E vou falar com o Bruno e falo com ela como é que foi agora essa experiência do brasileiro. Como é que foi para você ver ela que chegou aqui há 2 anos atrás, faixa azul, ninguém conhecia e BUM! Ou então, Gustavo, eu vou dizer assim, a experiência do brasileiro, se pra mim já foi uma coisa assim muito louca, né? De estar ali como professor, como mentor, assim, vendo tudo, todas as emoções que eu sentia, às vezes eu fico tentando imaginar como foi por dentro dela tudo que ela sentiu, né? Uhum. Porque, assim, a única coisa que eu consegui fazer daquele final de semana todo foi, faltando 45 segundos, ela se livra de uma possibilidade de ataque de triângulo, numa posição boa, e aí eu pego o telefone e começo a gravar. E aí tem a galera toda, e tem o pessoal do IP que tava lá, eles gritando 10, 9. Eu fico arrepiado só falando, né? E a reação do público, eu acho assim, a Cássia sendo brasileira contra uma estrangeira, né? A comemoração, o pódio, né? Pô, fila pra foto. Então, de lembrar a menina que o Claudinho falou comigo quando ela era faixa amarela, e que chegou aqui de faixa azul 2 anos atrás, com 17 anos, né? Com muita determinação, mas cheia de medos, tipo assim, primeira vez andando de avião, primeira vez fora do país, e agora uma das estrelas em ascensão no jiu-jitsu. Então, pra mim, assim, realização de um sonho como professor, né? Mas o mais importante, pra mim, é a realização do sonho dela, né? Como uma mulher jovem now que tá galgando o espaço dela no mundo do jiu-jitsu. Muito legal. Cássia, e agora é o seguinte, essa progressão foi Mundial sem kimono, né, você foi campeã. Aí veio Europeu, Pan, aí na parte de kimono e o Mundial. O que você sentiu, como foi a tua evolução? Eu digo até na parte mental mesmo, de você vir, pô, ficou em terceiro, ficou em segundo e pum, chegou no brasileiro. Então como é que foi esse período para você? Sim, foi tipo uma escadinha, né? Eu falei até com o Bruno que eu estava pronta para os 3 campeonatos, no Europeu, no PAN, mas os 2 campeonatos me ajudou para ser campeã brasileira. Eu consegui desenvolver meu jogo, minha mente estava boa, mas eu tinha que sentir tipo a derrota para poder ver ali que eu tinha que trabalhar mais, para botar minha cabeça no lugar e ver que nada é fácil, né? E aí eu cheguei no brasileiro e consegui a medalha de ouro, e eu sabia que estava perto, eu sabia que estava perto, era só eu continuar trabalhando, e sei agora que o Mundial tá chegando, né, em 2 semanas e meia, o Mundial tá chegando, então eu sinto que eu tenho uma grande possibilidade de ser campeã, mas não vou falar 100%, né, eu nunca gosto de falar 100%, porque ninguém tem certeza de nada, mas eu tenho uma grande oportunidade e possibilidade de ser campeã mundial na faixa preta, mesmo sendo o primeiro ano na faixa preta, eu tenho isso como mente, então eu tô pronta, minha mente, pra mim, eu tô bem confiante em tudo, como meu peso, como eu tô me sentindo, nas minhas posições, tudo, tô trabalhando mais e mais, às vezes eu gosto de sentir desconforto, né, porque eu sei que nada é fácil assim, as meninas vão me deixar na posição desconfortável, então eu tô trabalhando bastante com o Bruno, às vezes eu peço ajuda de outras pessoas também, para poder ter uma resposta de cada um, né, para ver como que isso vai me ajudar ali. E como é que foi para você, como o Bruno estava falando, né, imaginando o que estava passando na sua cabeça, né,
É que nem aquele cara que entra no segundo tempo do jogo, o cara é juvenil, entrou, fez o gol da vitória, quem é esse cara? Todo mundo virou, né? Então foi assim, você foi, né, desses 2 anos. Então como foi pra você? Você ficou surpresa quando chegou no Brasil, lá em São Paulo? Eu fiquei surpresa e nervosa também. Eram muitas pessoas, então eu estava bastante nervosa. E não é normal eu ficar nervosa, mas não é normal, né? E eu fiquei tão nervosa que eu até falei com o Bruno que eu estava nervosa, que meu coração estava quase que saindo pela boca. Mas ali eu nem estava nervosa de lutar com o adversário, eu estava nervosa de tantas pessoas. A tensão, né? Tipo assim, de repente aquele foco todo em você, né? Sim, e ali todo mundo vendo, tipo, todo mundo tá de olho em só um tatame, que é ali as finais. Então, mas eu consegui levar bem, eu consegui desenvolver meu jogo. Às vezes eu ficava com medo de fazer uma loucura, né? Mas pra mim, depois eu vendo a luta, depois eu assistindo a minha luta, eu consegui ver que eu, tipo, joguei bem, eu tive as melhores decisões ali e foi muito bom, eu gostei. Não, o que é legal também, que a gente fala na parte mental, né, é o seguinte, existe você se sentir pressionado e existe situação sob pressão. E tem pessoas que se sentem pressionadas. É uma situação de pressão, sim, a final de um campeonato brasileiro. Sim. Não necessariamente você tem que se sentir pressionado nessa situação de pressão. Sim. Eu acho que desde faixa azul você tem conseguido se soltar. Lógico, agora chega num período que não só para você, mas qualquer faixa preta que tá assistindo, que chega, começa aquela expectativa e às vezes pode ficar um pouco receoso de não abrir o jogo e realmente o negócio é continuar fazendo o que você fez, de se sentir à vontade, que no final das contas, o objetivo é, cara, se você conseguir fazer o que você faz na academia, o pessoal vai ter dificuldade. Sim. Vai ser difícil. Então, você conseguindo se soltar, desconectando, né, do barulho, né, das distrações na hora e só tá ali, cara, muito bom. E agora, pro Mundial, toda essa preparação, alguma coisa assim que você, depois de reavaliar essa experiência, você tá olhando de uma forma diferente ou continuando a mesma coisa, o mesmo? Eu continuo agora, cada campeonato que passa, principalmente na faixa preta, né, eu olho diferente, assim, questão em tudo, em jiu-jitsu, na vida em geral, porque antigamente, antes do europeu, né, eu estava pensando, tipo, eu estava ali na faixa preta, mas não sei, era bem diferente. Agora eu tô olhando de um jeito que é muito profissional, entende? Que dá sim, que todo mundo ama jiu-jitsu, então se eu der meu melhor todos os dias, se eu realmente dedicar meu tempo 100%, eu acho que eu vou conseguir chegar assim, não ser uma das melhores, não, eu quero ser uma das melhores sim, mas pra mim tem muitas diferentes mulheres, né? E cada um tem seu melhor jogo, mas eu quero estar ali na cabeça de uma das melhores. E agora, tipo, trabalhando com o Bruno, trabalhando com a minha equipe, né? Eu tô conseguindo fazer meu nome, né? E eu espero continuar assim. Eu tenho em mente que eu preciso trabalhar mais, então por isso que eu falei que o europeu e o PAN foi os principais campeonatos para mim. Eu acho que foi um dos melhores para eu poder estar melhorando cada vez mais, porque, querendo ou não, é meu primeiro ano de faixa preta. Eu ainda tenho 19 anos, então eu tenho uns 5, 10 anos por aí e eu tenho um tempo bastante para ser uma das melhores, então. E como eu tava falando, Bruno, agora, né, ela acabou de falar, 19 anos, eu tava conversando com o Roberto Jimenez, né, que ele tá com 24 agora. Eu entrevistei ele quando ele tava com 19. Eu falei, cara, agora 5 anos depois, né, um ciclo de 5 anos, cara, é um crescimento absurdo, ainda mais de alto nível. Eu falei, daqui a 5 anos tu vai ter 10 anos de world class jiu-jitsu e tu não é master ainda. E a mesma coisa com ela, vai ter 10 anos de alto nível de jiu-jitsu e não tá nem lutando no master ainda. Então, como é trabalhar essa paciência com ela, que tipo assim, cara, tem muito tempo pela frente. Eu falo, o Bruno é o cara mais experiente que eu pessoalmente conheço, eu não conheço ninguém que tenha lutado mais que ele, então passa um filme na tua cabeça. A gente conversando mais cedo, eu falei, cara, quando eu tinha 19 anos,
Pô, o Bruno estava muito mais na minha frente com os 19 anos dele com relação à performance. E não tem nem o que ele conquistou, e não tem nem como comparar o que ela, com os 19 dela, conquistou, e né, passando os anos, isso tudo. Então é muito louco. Então, como você trabalha essa paciência assim, com ela de cara? A gente tem muito tempo ainda. Então, Gustavo, uma coisa que eu converso muito com a Cássia é que tem situações que, por mais que eu compartilhe a minha experiência como competidor, como professor, de estudo também, tem situações que ela vai ter que experimentar, né? E eu acredito assim que a maneira como ela cresceu depois do europeu e do PAN, né, foi nesse sentido, assim, de eu sempre ser bem sincero com ela, honesto com ela, com situações que, se deixar alguma margem com relação à preparação, porque quando você faz tudo ainda não é garantido, né? Então, não é que ela tenha falhado, mas como ela falou, tipo assim, oportunidade dela poder crescer. Entendeu? Então, todas as pessoas que me perguntam, pô, você achou que no europeu, no PAN, não foi 2 pontos? Eu falei, cara, eu como professor gostei de todas as situações, achei que foram super importantes. Acredito que se ela tivesse sido tudo perfeito no europeu, no PAN e no brasileiro, talvez ela carregaria um peso enorme pro Mundial e atrapalharia ela, mas ela experimentou a derrota no The Crown, no europeu, no PAN, e isso fez ela amadurecer em 6 meses, 5 anos, né? E acredito muito nisso, que as pessoas têm que passar por situações. Nós conversamos sobre amigos que nós temos, que o Robinho e o Shaolin, que foram, assim, comparando assim, para época, talvez assim, as sessões meteóricas como a dela, né? Eles eram muito novos, o Shaolin 17, o Robinho 18, ganhando a faixa preta, mas que tiveram derrotas também que marcaram a carreira deles, que proporcionaram um crescimento enorme deles. Então, a Cássia, eu acho que tá nesse caminho. Cara, assim, tudo que ela tem feito, tudo que a gente tem trabalhado aqui, né? Eu tenho muito orgulho dela com a pouca idade que ela tem, com a determinação, a disciplina que ela tem com relação à preparação dela, a vida dela regrada, né? Um exemplo, né? Eu já falei na frente dela, falo para outras pessoas, assim, para os meus filhos, para todas as crianças aqui da academia, para as crianças no mundo todo. Então é legal ver tudo que ela tá alcançando, mas assim, tem situações que ela vai ter que viver, né? Porque eu lembro que principalmente no The Crown, que foi assim, o primeiro evento grande que ela lutou de faixa preta, né? Quando ela perdeu na semifinal ali pra janela, ela ficou assim, devastada, né? E eu falei, cara, a grande diferença não é quem é melhor ou pior disso que você, que assim, essas mulheres já passaram por tantas situações em anos de faixa preta, que, tipo, eu falei, há 2 anos atrás ela tava lutando de faixa azul. Então tem situações que ela não experimentou ainda. Tem situações ainda que ela vai ter que experimentar. Quanto mais ela performa, mais o alvo cresce nas costas dela, né? Mas nós estamos, né, fazendo tudo que é necessário ser feito na preparação física. Você aqui, parte mental, nutricionista, tem tudo, uma equipe toda para ela, para que ela possa performar na melhor das habilidades dela. E, né, se não for campeã esse ano, assim, não tem uma pressão, ou tem que ser campeã. Eu acho que esse é o principal. Entendeu? Uma coisa assim que eu tento passar para ela também, de que independente do resultado, né, nós estamos juntos em todas as situações, né? Então, você não perguntou da expectativa, mas a expectativa, claro, assim, pro Mundial é enorme, né? E ela tem que continuar experimentando todos esses acontecimentos para poder continuar crescendo, não somente como competidora, mas como mulher também. E para fechar aqui, Cássio, é o seguinte, queria que você falasse também dar um pouquinho de moral da onde você veio, do projeto. Para algumas pessoas que não sabem, eu trabalho já com a Jiu-Jitsu Tribe, a gente há 15 anos é uma ONG que a gente apoia projetos sociais, a gente tem o nosso instituto no Sul, e a Cássia começou num projetos sociais. Eu viajo conhecendo projetos sociais, e eu sempre falo, cara, eu não sei o que seria do Brasil se não fossem projetos sociais. Não tô falando nem só de jiu-jitsu, líderes comunitários, projetos sociais. Você vai no meio do lugar que ele fala assim, cara, não tem nada, nego, tá abandonado aqui. E tem algum líder comunitário que tá dando o tempo dele e tá dando aula. Então queria que você desse uma moral e falasse aí de onde você veio, que é a tua base. Sim, eu comecei... Eu já falei muitas vezes que eu comecei com 8 anos no projeto social, em P Jiu-Jitsu, e ali foi um lugar que
foi minha segunda casa praticamente, porque minha mãe ficava o dia todo trabalhando fora e ali eu passava o meu tempo todo ali, né? Então, vamos dizer, se não fosse o projeto social, eu estaria, tipo, ficando o tempo todo na rua. E aí você sabe, né? Uma influência, tudo, né? Então, ali foi o que me salvou, o projeto social. E não só a mim, várias crianças. E ali eu criei uma paixão no jiu-jitsu mesmo, que ali eles tiravam 100% da gente. E ali eu me apaixonei, tipo, de dar o 100% todos os dias. Eu queria muito, então... Eu agradeço bastante, eu sempre tento agradecer bastante o Claudinho, o Mikael, o Kikito, um dos caras que começou esse projeto social dali, né? Eu acredito que se não fosse o projeto social, eu não sei o que eu seria, tipo, eu não sei se eu estaria estudando, não sei se eu estaria ou em outro lugar, não sei, porque o projeto social tipo, me salvou mesmo. E eu descobri uma paixão dentro de mim, né, que foi jiu-jitsu, porque se não fosse o projeto social, eu não descobriria isso. E aí eu consegui... Eu fiquei no projeto social de 8 até 16 anos, porque 17 anos eu vim pra cá. Mas o projeto social... Muitas pessoas perguntam isso, se eu abandonei do projeto social para vir para cá. Eu não abandonei o projeto social. Praticamente o Bruno é muito amigos deles, são tipo todo mundo da mesma equipe praticamente, né? E eu só vim treinar aqui. Eu até fui visitar eles em janeiro desse ano e foi muito bom. Eu vi as crianças, os meus amigos, todo mundo maior do que eu e minha família, eu consegui visitar também. E o que me surpreendeu foi as crianças pequenininhas, porque eu vi eu nos olhos delas, porque eu era uma delas, tipo, sem kimono, pedindo o kimono emprestado. E o que eu mais amei foi quando eu fui dar coach para eles, um dos campeonatos lá pequeno. E aí meu professor, o Mikael, né, me perguntou se eu queria fazer o coach deles. Eu falei, claro. E aí eu fui, e aí eu vi eles trocando de kimono. Eu falei, me presta esse kimono aqui, eu vou lutar com esse daqui, me presta esse daqui. Aí eles perguntavam pra mim, eu posso lutar com o seu kimono? Eu falei, sim, claro. E foi muito bom, porque eu me lembrei quando eu era pequena e ali cresceu mais, tipo, a vontade. Ali cresceu a minha vontade, tipo, maior de voltar pro Texas e fazer bem melhor, fazer mais do que eu tô fazendo, porque eu acho que nada é necessário. Às vezes, eu até tento falar isso com o meu psicólogo, com o Brunão, às vezes, porque muitas vezes eu penso que é pouco, tipo, tem que fazer mais, toda hora tem que fazer mais. E às vezes é bom e também ruim no mesmo tempo, porque você se cobra demais, né? Mas eu acho que eu tenho 19, então eu tenho tempo pra me cobrar. Quando eu tiver uns 40, aí eu vou ficar mais relaxada. Então eu vou continuar me... Não, não é velha. Imagina quando chegar nos 50. Não, quando eu chegar nos 50 eu vou relaxar. Mas aí agora eu vou continuar me cobrando mais, me cobrando. E eu sei que eu tenho muito potencial. Eu acho que muitas pessoas falam, né, pra mim que eu tenho um potencial, que eu tenho que todas as crianças se inspiram em mim, as crianças do projeto as crianças do projeto se inspiram em mim. E aí quando eu fui lá, eu tipo, foi muito bom, porque foi uma outra realidade. Foi uma realidade que eu era um deles. E eu vi que ele estava também, tipo, se salvando, tipo, estava criando amor pelo jiu-jitsu. Então foi muito bom. Muito legal. Irmão, parabéns pelo trabalho. Sem palavras. Você, então, nem se fala. Muito legal de ver essa evolução, de ver esse crescimento e esse sentimento que você tem de ir lá, de, pô, que legal, né? Eles estão, né, olhando assim pra você e é um símbolo de esperança para eles. Pô, é legal, né? Se eu me dedicar, se eu ficar fora de problema aqui, tem uma chance. Então, com certeza... você está abrindo essa porta, assim como vários fizeram em tantos projetos sociais. Sempre assim, precisa de um viajar. Sim. Às vezes é um viajar para outro estado. Caraca, foi para São Paulo, já é aquela, né?
E aí quando você vai para outro país, você vai a outro país e você conquista algo, né? Então você volta lá, então, cara, sensacional. Então a gente vai ficar na torcida aí e tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Abraço.